Continuação do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vou àquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde ides? Mas porque vos disse estas coisas, o vosso coração se encheu de tristeza. Digo-vos, porém, a verdade. É bom para vós que eu vá, porque se eu não for, não virá a vós o Consolador, mas se for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo que existe o pecado, a justiça e o juízo. Quanto ao pecado, porque não creram em mim. Quanto à justiça, porque eu vou ao Pai e já não me vereis. E também quanto ao juízo, porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Ainda tenho muitas coisas a dizer-vos, mas agora ainda não as podeis compreender. Quando vier, porém, aquele Espírito de verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. De si mesmo não há de falar, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos sentar. Estes domingos tem se referido nas palavras de Nosso Senhor que Ele vai, porque já estamos próximos da sua ascensão. Será já semana que vem. Este quinto domingo, ou seja, o próximo é o quinto depois da Páscoa, e a quinta-feira seguinte será o dia da ascensão. Domingo seguinte, o quinto, e segunda, terça e quarta-feira são dias que a igreja dedica às rogações, ou seja, petições. Então, são costume, então aqui temos a missa, Santa Missa, e depois fazemos uma procissão com os monges, os fiéis, pelos campos, abençoando os campos, as colheitas. É costume, né, da igreja. Então, e depois da ascensão, aqui fala também do Espírito Consolador. Esse Espírito é o Espírito Santo, que também, depois da ascensão, então, quinta-feira da ascensão, domingo, dentro da ascensão, e depois, o sábado seguinte é a vigília de Pentecostes, ou seja, a preparação da vinda do Espírito Santo, o Espírito Consolador, que vai consolar-nos em lugar de Nosso Senhor, que Ele já não está mais conosco corporalmente, está sacramentalmente, na missa, no sacrário, está conosco, sim, mas não está corporalmente à vista de nós. Então, o Espírito Consolador nos vai consolar isso e nos vai fortalecer e ensinar, como diz aqui, o que devemos fazer e praticar. E a igreja, o ensinamento da igreja nos ensina, pelo catecismo, pelas pregações, por tudo isso, o que nós é necessário para nos salvar, que são os mandamentos. Então, começam as palavras de Nosso Senhor: eu vou àquele que me enviou. Vou àquele que me enviou. Então, são belas palavras que nós deveríamos
conservar sempre em nosso coração, meditando-as, e em nossos lábios, como regra de nossa vida. Vou para aquele que me enviou, vou para o meu Pai. Eu vou, então, a cada momento, nós estamos mais próximos de Deus, aproximando-nos da eternidade, queiramos ou não, estamos indo. Então, estamos indo todos nós para Deus, de onde vimos nós. Viemos de Deus e devemos ir para Deus. Ele é nossa origem e nosso fim. Por isso ele disse: eu sou o alfa e ômega, o princípio e o fim. Portanto, quem nos colocou nesta terra foi Deus. Mas com que finalidade Ele nos criou e nos colocou neste mundo? Foi para que o amemos, para que o sirvamos e mereçamos retornar a Ele. Aqui temos umas verdades elementares, mas com muita frequência esquecidas. Quantos vivem e não sabem sua finalidade? Quantos? Consideremos, pois, como nós viemos de Deus e como nós retornaremos a Ele. Todos, sem exceção, viemos de Deus. Todos. Ele é nosso Pai, nosso primeiro princípio. Ele nos criou e colocou nesta terra, nos deu todos os bens que possuímos, tanto com relação à alma, como com relação ao corpo. Tudo. Tudo o que nós temos e somos, o recebemos de Deus. Nada é nosso. Está em nosso uso. Está em nosso uso, mas nós devemos fazer frutificar e depois dar contas a Deus. Como administramos os bens que Ele nos deu. Ele vela sobre nós continuamente, com sua paternal providência. E tudo o que Ele fez por nós, tudo o que pagou por nós, morrendo na cruz, o fez por puro efeito de seu amor e de sua graça. Mas para que nos colocou nesta terra? Para que o adoremos, o amemos e sirvamos e depois mereçamos a felicidade eterna. Ele nos envia como faz com um fazendeiro, com seus empregados, para que trabalhemos para Ele, para que façamos frutificar em nós seus talentos que Ele nos deu. Que nós cultivemos sua vinha, que é a nossa alma. Façamos frutificar. Para que nós cumpramos com todas as nossas obrigações, como pais, como mãe, como esposa, esposo, como filho, como monge, etc. Para que nós vivamos para Ele e nos tornemos dignos de voltar para Ele e de possuí-lo por toda a eternidade. Que fim tão grande a que estamos chamados. Saibamos, pois, apreciá-lo como convém. Que felicidade se nós o alcançamos, tomando os meios que nos conduzem a Ele. Fazendo a vontade de Deus. Felizes, pois, aqueles que durante sua peregrinação aqui nesta terra buscam a Deus e buscam sua glória e seu beneplácito. Mas quantos há que esquecem sua origem celestial? Quantos há que não querem compreender por que eles estão nesta terra? Como diz um salmo, noluit intelligere ut bene agere. Não quis entender, compreender
instruir-se para fazer o bem, para fazer o bem. Eles não procuram, eles só procuram os prazeres, as riquezas, as honras. Eles só pensam em jogos e divertimentos. É triste dizer que também tem padres, não? Que se ocupam disso, cantores, não? Cantores. Seu ofício não é cantar, não? Seu ofício é salvar almas. O que são estes bens aparentes que não satisfazem plenamente os que os procuram? Não? Que são enganosos, não? Só por um momento, não? Os quais acabarão cedo ou tarde com a morte, causando na alma inúteis remorsos, inúteis porque uma vez já tenha dado contas a Deus, ou seja, já morto, já é inútil, acabou o tempo de merecer, acabou. Os insensatos que injúria fazem ao seu Criador, a seu Pai, em que triste estado se colocam, e que castigos se expõem. A que castigos se expõem? A condenação eterna. O grau de honra que alguém recebeu será a medida do castigo que padecerá, se a vida não esteve conforme com a honra que recebeu. Quanto mais alto está a gente, estamos nós, quanto mais se nos pedirá. O pai, como pai, não? O padre, o sacerdote, como sacerdote, está mais alto. O bispo, como bispo. O papa, como papa. Não? Que responsabilidade grande, não? Como retornar a Deus, desapegando-nos dos bens da terra e desejando os bens do céu. Agora estamos no tempo pascal, então, e nas orações que nós fazemos aqui, muitas vezes repetimos as palavras de São Paulo. Não? Se ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas celestiais, as coisas do alto. Saboreai as coisas do alto e não as terrenas. Saboreai, daí vem a sabedoria, sabor das coisas celestiais. Esforçando-nos em diante de viver santamente. Como diz São Paulo também, vivamos sobriamente e justamente nesta vida, observando com fidelidade e com amor seus menores preceitos, aplicando-nos em tudo a fazer sua santa vontade. A exemplo de Nosso Senhor, que dizia: eu faço sempre o que é agradável a meu Pai, aceitando com resignação tudo o que Deus nos enviar, tudo, bens ou males, alegrias ou tristezas, pensando continuamente nele, amando de todo o nosso coração, como nosso bom Pai, como nosso sumo bem, pondo toda a nossa confiança só nele, animando em nós um grande desejo de ir para ele, de vê-lo logo e gozar de sua visão por toda a eternidade. Um salmo disse: ai de mim, peregrino nesta terra, longe de nossa pátria. Nossa pátria é o céu. Aqui somos peregrinos. Devemos meditar com frequência sobre a morte e sobre o juízo que lhe segue. Não? Tem um juízo particular que segue a nossa morte, não? Preparando-nos seriamente para ela, cada dia
como se este dia que hoje vivemos fosse o último. Não? Mas a todos assusta a morte, não é normal, não? A todos assusta. Mas é a realidade e nós devemos já meditar nela que deve acontecer. Não sabemos quando. A morte será quem nos livrará das correntes deste exílio e nos introduzirá na pátria do céu, junto de Deus. Diz no Salmo, diz, láqueos contritos est. Não? O laço foi quebrado, não foi solto, e nós ficamos livres. Ou seja, aí repensa nosso corpo, não? O corpo é como o laço para a nossa alma, não? Sempre, pelo menos de nossos sentidos, não? Do olhar, do tato, que vem o pecado, não? A tentação. Então, uma vez livres do corpo, já desse laço, dessa armadilha, já ficamos livres, né? E vamos para Deus. A ideia é isso. Não? Felizes aqueles que se preparam assim para ir a Deus. Que felicidade e que glória lhes aguarda no céu. Seremos, como diz no Salmo, inebriabuntur ad ubertate domus tui. Serão inebriados, serão satisfeitos na abundância da casa de Deus. A suma felicidade. Mas, pelo contrário, quantos há que não pensam nisso? Que se esquecem de Deus, seu princípio e seu fim. Que vivem segundo a carne, o mundo e o demônio. Quorum finis interditus. Ou seja, o fim deles é a ruína, e a morte, a condenação eterna. E quem pode contar seu número? O mesmo entre os cristãos, mesmo entre nós, tradicionalistas da resistência, e quantos, por sua malícia, superam a obstinação dos pagãos. Conclusão, decidamos, pois, caros fiéis, de que lado queremos estar. Pensemos nestas grandes verdades. Nós venimos de Deus e devemos retornar a Ele. Mas é Ele que nos colocou por um tempo determinado, não sabemos quanto, sobre a terra, mas para uma finalidade. Porque se nós o perdemos, nosso fim terá consequências irreparáveis. Amemos esse fim a Deus, não? Quanto possamos, pois a medida para amar a Deus, qual é a medida de nosso amor com Deus? Diz São Agostinho, é amá-lo sem medida. É a medida do amor a Deus. Vivamos para Deus, esse será o meio de chegar a nosso fim, de retornar a Ele e gozar dele para toda a eternidade. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebido. Pai, Filho e Santo. Amém.